Oi, este aqui é o primeiro vídeo do 20º dia do Veda edição 2020 e o que temos para hoje é a resenha do conto O Adiador, escrito por Fernando Pessoa, aqui da sua coletânea Um Banqueiro Anarquista e outros contos escolhidos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, também edição 2020. Quando, por fim, cheguei à estação, verifiquei, pelo horário, que o comboio ainda demorava 1h15, pela informação humana, que ainda tardava 2. Decidi, com a violência do desespero, dar uma volta lenta pela vila. Se a volta fosse rápida, teria que dar várias, e ainda o comboio tardaria. Assim começa O Adiador, escrito por Fernando Pessoa, que conta a história deste sujeito aqui, que a gente não fica sabendo o nome dele, o que ele faz ali naquela localidade, para onde que ele se dirige, não sabemos de nada. O que importa é o que vai acontecer a seguir. Aliás, o que já está acontecendo, né? Ele não pode voltar exatamente rapidamente para tal lugar que ele queira ir, né? Porque exatamente vai demorar ainda o próximo comboio. Ele precisa dar um tempo ali naquela localidade. Como ele já comentou, né? Ele vai dar uns bordejos por aí, né? Fazer uma pernada, como diziam também antigamente. E talvez ainda tenha que andar muito e muito. Mas de qualquer forma, tá. Ele começou o seu itinerário. E não precisou andar muito não, porque ele arranjou algo interessante para, digamos, passar um pouquinho de tempo. Algo curioso. Num certo estabelecimento, ele topou com uma certa tabuleta ali bem exposta. E dizia assim, lá no texto: Passos, adiador. Ele ficou curioso. Adiador? O que é o adiador? Então ele resolveu entrar lá dentro daquele comércio, né, perguntar se é que é um comércio, né, ele não sabia nada, para falar a verdade. Passos, provavelmente o nome do proprietário, né, e adiador, mas o que é o tal adiador? De qualquer forma, ele entra lá e o sujeito, o tal do Passos, aparece e pergunta o que ele deseja. Na verdade, ele não sabe exatamente o que ele quer, né, ele só está curioso pela informação ali contida na tabuleta. Ah, é sobre isso? Tá bom, então entra aqui, vamos conversar um pouco. Bom, basicamente é isso que temos aqui nesse conto super esquisito, para falar a verdade. Mas é isso, todas as pequenas histórias do autor português que estão contidas aqui nessa coletânea e tem um jeitão meio filosófico, pois é, essa aqui também tem. Tem isso um pouquinho meio estranho a narrativa, mas de qualquer forma, eu confesso para vocês que quando começou, essa ideia inicial de um sujeito que precisa passar o tempo e dar de cara com um estabelecimento que, de uma certa forma, oferece exatamente isso para ele, né? Um certo adiar de tempo, me deixou realmente bastante instigado. Será que vamos ter aqui uma história bastante curiosa? Talvez um desdobramento fantástico até? Não. Na verdade, o que a gente tem apenas é mais um pouquinho de filosofia, como sempre. Quando esses dois sujeitos aqui, o protagonista da história e esse tal proprietário ali daquele estabelecimento, provavelmente Passos, começam a conversar, na verdade o que a gente acaba descobrindo é que, sim, o tal Passos começa a divagar exatamente sobre a existência humana. Ok, pelo menos ele não faz com tanto vigor quanto é nos outros contos, que, como eu sempre já coloquei aqui nas resenhas, me cansava muito, porque era muito pesado. Aqui é uma coisa bem leve, não incomoda muito, para falar a verdade. É uma filosofia breve, digamos assim, só para esclarecer, né? Ou seja, realmente não chega a pesar bastante na leitura. E, na verdade, logo se encerra, porque quando ele começa, já estamos na terceira página do conto. E esse conto só tem isso mesmo de extensão, ou seja, começa e logo acaba. Aliás, eu posso até dizer para vocês, sem entrar exatamente no que ele comenta, com o protagonista da história, acaba rápido demais. Parece, de novo, um dos contos que estão incompletos aqui de Fernando Pessoa. Os primeiros que a gente leu aqui, muitos deles, o próprio autor aqui do texto introdutório já avisava. São textos que foram encontrados e a gente não sabe se o autor teve chance de acabar com eles, finalizar, melhor dizendo, né? Ou realmente eles ficaram como espécies de ideias vagas que realmente não foram para frente, né? Não dá para saber. Enfim, o que importa é que realmente nesse texto aqui, se pudesse ter um pouco mais, ok. Na verdade, existe uma frase final aqui que possa ser considerado realmente como um desfecho da história. Aliás, muito bem claro, para falar a verdade, mas é aquela coisa. Ele podia ter dito isso lá, o tal personagem chamado Passos, e mesmo assim o texto continuar. É um fim definitivo, com certeza, mas não tem problema também. A gente pode considerar que mesmo do jeito que está, o texto é eficiente,
mesmo que tenha um pouquinho de filosofia. Aliás, não tem muito, e é aí que ele se torna então mais atraente, pelo menos na minha visão. Muita gente pode gostar muito mais desses textos mais filosóficos do Fernando Pessoa do que eu, com certeza, né? Mas que eu realmente não estou curtindo nada. E sempre quando começa eu fico preocupado. Mas enfim, como eu disse, aqui não tem problema. É exatamente o que o Passos diz, revelando para o protagonista aqui da história, eu não vou explicar para vocês, porque, claro, como eu considero o texto ainda interessante, sim, eu recomendo que vocês façam a leitura deste conto também. Mas é algo que ele faz um resumo de toda a experiência humana, de os desejos das pessoas serem alcançados ou não. Basicamente ele fica dividindo a humanidade entre pessoas que conseguem realizar aquilo que deseja e a outra metade, claro, que não chega lá. Embora no final do texto meio que mesmo assim, os que conseguem e os que não conseguem, do mesmo jeito, de alguma forma eles estão fazendo um certo adiamento. Pois é, então essa questão do adiar vai um pouco por causa disso, ou nas praias, nas linhas desses elementos, da gente ter a expectativa, objetivos na vida. O adiamento está por aí, ou seja, de fato nós somos pessoas, desde que nascemos, né, adiadores. Às vezes a gente consegue se tornar um certo profissional, como é o caso aqui desse Passos, ele é um adiador profissional. Quando em oposição, né, o restante das pessoas são adiadores meio que sem querer, né? Eles acabam pela falta de não saber como evitar o destino, por exemplo. É um pouquinho de filosofia. No fundo, você pode também concordar com a linha de raciocínio do Passos, ou não, do mesmo jeito, né? E também a gente tem que lembrar aqui, a estrutura narrativa está igual aos outros contos. Do mesmo jeito, a figura que vai fazer alguma explanação filosófica fala à vontade, e quem ouve apenas fica dando um pitaco, né? Dando um pequeno, vai ficar ajudando como uma escada, né? Numa esquete cômica, né? Ajuda o outro a brilhar, fazendo pequenos comentários de vez em quando. Ou seja, e também no fundo essa história aqui não tem fim, porque vamos combinar, né? Nós tínhamos uma narrativa interessante, como eu disse, que eu gostei bastante, né? Desse sujeito que não pode voltar para um certo lugar que ele precisa por causa do horário do comboio, precisa esperar, e de repente ele topa com um estabelecimento que oferece facilidade, digamos assim, no adiamento que ele precisa, né? Ele conseguiria passar o tempo necessário. Mas no fundo, ok, se cai na filosofia e depois a gente não sabe se o sujeito acabou adiando ou não o tempo. Claro, no fundo, o que é adiado aqui não é a questão das horas, que é o que ele precisava, né? O cliente, quando entrou naquele estabelecimento, ele precisava de um adiamento das horas. Ou, na verdade, apressar, né? Fazer com que esse tempo que ele tivesse que esperar as tais 2 horas passasse um pouco mais tranquilamente. No fundo, né? Que essa bagagem de filosofia que ele recebeu talvez tenha deixado as horas mais compridas ainda, porque o que acontece depois que esse personagem, o Passos, faz a sua filosofia, né? Faz o explanamento dela e chega a uma conclusão lá naquela tal frase que eu disse que finaliza o conto. O que acontece depois disso? A gente não sabe, o que dá a entender de novo que esse texto ainda precisaria de uma certa continuação, porque ele fica suspenso no ar. Nós temos, na verdade, uma história que começa com o protagonista, ela passa para o autor da explanação filosófica, o Passos, e depois meio que as duas histórias se interrompem. Claro, a do Passos, porque ela tem uma finalização com aquela tal frase que eu já cansei de dizer, ok, tudo bem, tem um final, tem um começo, meio e fim, podemos dizer, mas a do protagonista em si ficou a ver navios, ficamos a ver navios, né? Ou seja, a gente não sabe se ele ficou satisfeito com o que o outro disse para ele ou não. E qual a utilidade, né, para ele também? Não dá para saber. Ou seja, por essas e outras, o texto é bem falho. Mas, por outro lado, olha só que curioso, eu não fiquei com a sensação de ter lido um texto que não chegou a lugar nenhum. Muito pelo contrário, ele chegou, porque o que diz lá o Passos, a tal da sua filosofia, tem consistência. É breve, como eu disse, não me enjoou, não me saturou, porque só está contida numa página, na página final do texto. Ela chega a uma conclusão satisfatória, que realmente a gente pode concordar, eu concordei com o que ele diz, e ok, ou seja, o texto funciona, mesmo que na parte relacionada ao protagonista não haja um fim absoluto.
Sim, a gente pode pensar que a história do protagonista é uma bela de uma moldura, como foi em todas as outras oportunidades nos contos anteriores, onde tinha tal filosofia também. Sempre existia aquela coisa inicial para justamente num certo momento um filósofo surgir e começar a falar muita coisa, muita mesmo. Como aqui, é breve, tudo bem, funciona melhor. Ou seja, em termos do que a gente tinha antes, do que a gente tem agora, não mudou nada. Aliás, não dá nem para dizer que é uma história moldura, né? É uma história introdutória. E não tem problema então ficar em aberto. Mas, como eu disse, porque a gente já conhece essa estrutura do Fernando Pessoa. Se a gente lesse pela primeira vez só esse conto aqui entre todos da coletânea, a gente podia dizer, tá incompleto. Mas não, se a gente leva em consideração os outros, a gente percebe que, ok, está seguindo a mesma estrutura padrão. Então não tem problema, não está faltando, mesmo que, como eu disse, esse conto poderia continuar à vontade, com um pouco mais de filosofia do Passos e também uma finalização para a história do protagonista aqui dessa vez. Enfim, para O Adiador, escrito por Fernando Pessoa, eu atribuo, talvez surpreendentemente, 4 asteriscos. No fundo, eu gostei do texto. E amanhã voltamos com a coletânea Páginas do Futuro. Aliás, uma coisa curiosa, um dos textos que a gente já viu aqui dentro dessa coletânea a respeito de histórias de ficção científica é justamente um sujeito que está andando pela rua e de repente encontra um estabelecimento que oferece uma certa oportunidade para ele. E exatamente quase o mesmo contexto, né? Ou seja, você entra em um lugar tentando achar uma solução para algo e realmente acaba encontrando. Quer dizer, aqui na história de ficção científica foi mais evidente. Realmente o protagonista conseguiu fazer um círculo completo. Ele chegou a um certo fim. O protagonista aqui da história do Fernando Pessoa, não. Mas não tem problema. Me lembrei. Até esqueci de comentar isso. Mas o que importa é que sim, amanhã teremos mais uma história aqui de Páginas do Futuro, esse livro de ficção científica com autores nacionais. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia e também dentro do projeto Veda 2020. E tchau!